Eu percebi que 99% dos corretores não estudam essa profissão. Né? Eles vêm para a profissão e, não, vamos no talento. E assim, vários até se criam, né? Prosperam. Mas eu acho que se tu juntar essa parte da prática com a parte da teoria, se tu casar as duas, é muito poderoso. Eu gosto muito do processo de recrutamento de talentos. Eu acho que as imobiliárias, em geral, nem olham para esse assunto, ou olham muito pouco. Uma das teses que eu acredito é que toda problemática que a gente vai ter na imobiliária, ela muitas vezes deriva de ter recrutado mal. Porque quem não mede, não gere. Então, se a gente consegue ajudar eles a medir, olha quantos leads tu precisa para fazer uma visita, olha quantas visitas tu precisa para fazer uma proposta. Tu consegue enxergar em que ponto do processo ele é melhor. Olá, sou Vicente Penter, estou aqui ao lado do meu amigo Gustavo Junso para fazer o 19º episódio do Valorização Imobiliária, o podcast que valoriza quem faz a diferença no mercado imobiliário. E aí, Gustavo, tudo bem contigo? Vamos lá, vamos de novo. Mais um episódio. Hoje um convidado especial, já vamos falar quem é. Vamos embora. Maravilha. Inicialmente a gente já pede para você se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos seguir no Instagram, @valorização imobiliária. Tem muito conteúdo bacana para dono, gestor de imobiliária, corretores de imóveis. Fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores, nossos parceiros, aí começar agradecendo a Loft, nossa parceira que ajuda todo o ecossistema imobiliário com soluções para fiança, aluguel, CRM, financiamento, assistente de IA, tem muita solução para fazer a sua imobiliária crescer. A Laís, inteligência artificial que tem ajudado demais as imobiliárias, tem expandido aí para o Brasil inteiro. Faz um atendimento 24/7, excelente. E então acesse lá lais.ai e conheça que realmente é um produto que está se destacando demais no mercado. Isso aí. Também agradecer ao nosso parceiro Marco do KSI, Curoli. Se você quiser um software de gestão RP, CRM para sua imobiliária, também sistema de vistoria, cobrança, que mais seguro, solução completa para a empresa do mercado imobiliário, acessa lá programaimobiliaria.com.br. E a gente tem o apoio da BMI, né? Nossos grandes parceiros, aí, mais de 70 imobiliários no Brasil, que nós dois já participamos há mais de 10 anos, estão nos apoiando aqui no podcast também. Muito legal. Obrigado a BMI por estar sempre junto com a gente, né? Maravilha. Faz as honras e apresenta nosso convidado aí, por favor. E hoje a gente está aqui com o Lucas Goldberg, CEO da Private Imóveis. Que prazer estar contigo aqui. Também idealizador do Método Private, que eu tive a honra de participar ontem. Cara, bem-vindo. Obrigado por estar nos prestigiando aí. Show, Gustavo. Obrigado, Vicente. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Gustavo, a gente já conversa há uns bons 10 anos aí também sobre esses assuntos. E parabéns pela iniciativa do podcast, vocês. Gostei muito do conceito, do nome, valorização imobiliária. Show de bola, vai ser um prazer e espero poder contribuir aí. Maravilha. Vamos começar com uma perguntinha rápida para ti. Se tu tivesse que escolher na tua imobiliária ou falar para um dono, um gestor de imobiliária, um processo que a imobiliária não pode descuidar para conseguir crescer, prosperar, trazer resultado, um processo-chave da empresa, que a empresa tem que olhar e não pode perder de vista, qual processo tu escolheria? Boa pergunta. Eu gosto muito do processo de recrutamento de talentos. Eu acho que as imobiliárias, em geral, nem olham para esse assunto, ou olham muito pouco. Então, o assunto que eu gosto muito é recrutamento e junto com isso, retenção de talentos. E é assim que a gente monta uma equipe qualificada, né? Se a gente investe tempo no recrutamento, no alinhamento de expectativas antes da contratação, custa, né? O investimento esse custa barato quando a gente consegue contratar boas pessoas e depois, obviamente, desenvolvê-las, né, Lucas? Uma das teses que eu acredito é que toda problemática que a gente vai ter na imobiliária, ela muitas vezes deriva de ter recrutado mal. Então, acho que se a gente consegue recrutar melhor, menos problemas a gente pode ter nesse negócio, né? E olhando de fora, a gente vê o movimento da Private, que realmente tu tem pessoas diferenciadas. Eu circulei lá já fui te visitar, e dá para sentir esse investimento que vocês fazem em pessoas na prática, né? Muito legal isso aí, parabéns.
Ô, Lucas, a gente estava... a gente começou a pensar aqui no trocar de ideia contigo, são muitos assuntos, né? Aí veio uma fala tua, que tu começou com 18 anos, começou num call center, né? Difícil numa época diferente de agora, né? O que tu vê de diferente do mercado daquela época para agora? Uma época tinha aquele corretor que era muito inconveniente, esse cara ainda existe, esse cara não existe. O que tu enxerga disso? Legal. Bom, eu iniciei com 18 anos no call center, como tu falou, e eu cheguei lá e eu perguntava para os meus líderes, né, cara, como é que faz? E eles disseram, senta aí, tá aí uma lista e toca a ficha. E ali me começou um primeiro choque, assim, né, eu disse, cara, eu quero muito fazer, mas eu não sei como fazer. Então, me chama muito a atenção no mercado imobiliário essa falta de método. Que foi uma palavra que depois, bem mais tarde, eu fui entender e me apaixonei pelo conceito. Né? Método quer dizer o caminho para a meta. Então, foi o primeiro choque que eu tive no mercado imobiliário. E aí eu tive uma sorte, vamos dizer assim, de buscar. Né? Eu sempre fui muito de buscar, muito curioso e querer aprender. E eu achei um caminho nos livros. Eu perguntava para os campeões de venda lá, cara, como é que vocês fazem? Tem que trabalhar, guri, tem que trabalhar. Ninguém queria compartilhar. E aí eu fui ler os livros. No fim, no Brasil, na época, nem tinha tanto, em 2008. Mas achei muito nos Estados Unidos, né? Em que o corretor de imóveis americano ele tinha outro posicionamento, né? Bem mais profissional versus o corretor brasileiro mais amador, né? Então lá o cara já tinha programa de TV, livro, outdoor. E aqui o corretor era muito percebido como esse cara inconveniente, que não deu certo em outras áreas, que só quer empurrar, que não estuda, não se qualifica, não investe em network, não investe em apresentação. E eu disse, cara, eu gostei dessa profissão, eu quero ela para mim, mas essa imagem eu não quero. Será que eu consigo construir um posicionamento diferente? Então, como eu via esse posicionamento lá fora, porque eu morei 3 anos nos Estados Unidos, e eu caí na palestra de um cara maravilhoso, que é o Arthur Bender, um gaúcho, Porto Alegre, que hoje é referência nacional, que cunhou o termo personal branding, né, marca pessoal. Ele explicou que a gente tem a capacidade de construir a nossa marca pessoal, de gerenciar a imagem que as pessoas percebem da gente. Né? Então, eu me agarrei, né, nesses corretores americanos e aqui no estratégia de marca pessoal para testar, cara, será que eu consigo então fazer diferente? E aí comecei a ler muito, né? Eu acho que aqui tem um ponto interessante, né? Os livros mudaram a minha vida completamente e muito rápido, né? Então comecei a ler muito sobre vendas, sobre psicologia, sobre persuasão, sobre marca pessoal, sobre networking. Comecei a aplicar e em 20 meses eu vendi 55 imóveis. Então foi um resultado muito maluco, assim, né? Que idade tu tinha? Eu tinha 18 para 20 anos, né? Já uns 20. E aí eu comecei a me perguntar, cara, mas o que eu fiz de diferente, né? Isso, cara, gênio eu não sou. Tô bem longe disso aí. Eu fiz que foi estudar essa profissão, que também foi um outro choque, né? Eu percebi que 99% dos corretores não estudam essa profissão. Né? Eles vêm para a profissão e, não, vamos no talento. E assim, vários até se criam, né? Prosperam. Mas eu acho que se tu juntar essa parte da prática com a parte da teoria, se tu casar as duas, é muito poderoso, né? Então eu descobri uma vantagem competitiva muito fácil de obter, na minha opinião, que é estudar como que se faz a profissão, né? Nós não estamos querendo ir para Marte, nós estamos querendo vender imóvel, alugar imóvel, né? Agora falando de como imobiliário, é contratar, gerir pessoas, então, tudo isso já foi feito, né? Tem uma frase que diz: todo mundo que enfrentou um grande problema e acabou vencendo, alguns escreveram um livro. Então, por que a gente não busca esse conhecimento em vez de ficar batendo cabeça, né? Falcone também tem uma que diz, né? Todo o resultado que tu ainda não tem é por um conhecimento que te falta. Então, essas frases me guiaram muito, eu acabei buscando bastante e aí fomos encontrando os caminhos aí. E quanto dessa busca pelo conhecimento veio também, né, de uma situação que, né, tu enfrentou de familiar, de ter
teu pai passado por uma situação de dificuldade financeira em função de uma construtora, no mercado imobiliário. Isso acabou até te aproximando do mercado imobiliário. Quando tu era criança ainda. Exatamente. Né? Mas imagino que também te despertando um olhar de fazer diferente, de construir o teu caminho de uma forma diferente. Né? Sim, boa pergunta. Meu pai teve construtora, fez mais de 30 prédios e ele me levava para as obras, levava para a empresa com, 5 anos, né? Então, quem é pai, quem é mãe, eu acho que isso foi um grande acerto dele, assim. Embora eu era criança, eu nem sabia que eu estava fazendo lá direito, mas a coisa foi entrando por osmose, né? E então eu devo muito a ele isso, esse incentivo, né, de ir entrando no mundo dos negócios. E depois ele e minha mãe acabaram se separando, tiveram um litígio de 10 anos e meu pai acabou quebrando, né? Teve momentos econômicos também muito desafiadores lá para trás, né? Final de 80, início de 90 e poucos ali. E essa divórcio de 10 anos, esse litígio e essa falência foram muito impactantes na minha infância, né? Então eu tive uma redução de padrão muito brusca. Então, e o meu pai fez outra coisa muito interessante, que ele me deu o hábito da leitura. Então, quando eu era bem pequeno, ele já foi me dando revistas, primeiro umas coisas bem infantil, depois umas coisas de negócio, ia me dando Veja, ia me dando exame, fui pegando gosto, depois os livros, ali pelos 14 anos, o Pai Rico, Pai Pobre, enfim, e eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal, acabei encontrando ali muitas respostas para poder construir uma vida da maneira que eu desejava e acreditava, né? E, enfim, como meu pai teve essa questão da empresa, né, de dificuldades, eu sempre queria muito ter as respostas. Né? Quais são as respostas para construir uma carreira como corretor e depois uma empresa, uma imobiliária, né? Então sempre foi uma inquietude minha, assim. Eu sou um cara que um dos meus hobbies, meu grande hobby é ler, né? Então é um negócio meio maluco. Tem muita gente que não acredita. Mas eu gosto no final de semana e durante a semana de estar buscando respostas para os problemas que eu estou vivendo durante a semana, né? Então isso me ajuda muito, porque eu acabo tendo muito repertório e trocando ideias com as pessoas da empresa. E hoje eu tenho um time de grandes talentos, né? Então eu tenho um time muito bacana, muito qualificado. As discussões vão ficando muito boas e a gente vai encontrando os caminhos. Tu sabe que falou em repertório, né? E tem muita gente falando que nessa época com inteligência artificial, onde a informação ela tá muito na palma da mão, muito fácil, e o dado ele vem, ele aparece, a pesquisa, enfim. Uma diferença que faz nas pessoas é justamente o repertório de vida, de vivência, de relações pessoais, de conhecimento que tu buscou, de fazer relação uma coisa com outra, porque a IA ela vai te dar um monte de dado, informação. Agora, o que tu vai conseguir fazer com ela depende daquilo que tu viveu, da tua experiência, e essa busca por repertório, para mim, é fundamental, ainda mais agora nessa época de IA, onde a informação é quase commodity. Acaba o cérebro ficando preguiçoso, né? A gente não... As pessoas estão perdendo o hábito de pegar o livro ou o Kindle, o que for, para ler. Acaba pegando a informação ali, resumindo muito. Mas são perfis, né? E tu sempre falou muito, Lucas, sobre a diferença entre mentalidade de vítima e mentalidade de protagonista. E vem muito ao encontro do que tu está falando, de leitura, né? Como é que tu usa isso na prática, no teu dia a dia? Como é que tu transforma todo esse conhecimento com a tua equipe? Eu vou entrar nisso aí já para te responder, mas só para pegar um gancho que vocês estavam falando, tá comprovado, né? As redes sociais vêm destruindo nossa capacidade de concentração. Né? Isso está comprovado, é um assunto muito sério e eu reflito muito sobre isso, né? Então, de fato, o livro, ele hoje não é só uma ferramenta de conhecimento, mas ele é uma ferramenta de forçar o teu músculo de concentração. Né? Uma musculação pro cérebro. Uma musculação pro cérebro, né? Capacidade de se concentrar. Por exemplo, eu não consigo ver um filme de 2 horas mais. Eu acho que muita gente sofre com isso. Porque hoje é tudo vídeo de 30 segundos, 15 segundos e passa, né? Então, eu acho que o livro, ele também ajuda nisso. E eu ia comentar também, tu estava falando ali, Vicente, do IA, né? Essa loucura que está acontecendo, né? Essa revolução, né?
eu ia falar muito da intuição, né? Eu aprendi que a intuição é muito poderosa, né? Embora o mundo acadêmico, por muito tempo, ele quis diminuir o valor da intuição para os negócios, ela é muito poderosa. Não é incomum a gente ver histórias de bilionários que não terminaram a 5ª série, não terminaram o 2º grau, o 1º grau. Esses caras têm uma intuição muito forte, né? Um tino muito forte, né? Então, como é que a gente pode usar a intuição de forma melhor? A nossa intuição, ela vai vir conforme o nosso repertório. O que a gente já viveu, o que a gente já leu, as conversas que a gente tem. Por isso é muito importante também cuidar com quem que a gente anda, né? Quem são os nossos amigos, quem são as pessoas que a gente convive, porque a intuição também vem disso, né? Desse repertório. Então, por isso eu procuro alimentar o meu sistema de repertório de forma muito estratégica, para que eu consiga ter boas intuições, né? Então, acho que isso é um ponto interessante também. Perfeito. Voltando agora para a pergunta do Gustavo aqui sobre a vitimização e o protagonismo, né? Lá, quando eu comecei no call center, primeiro mês, segundo mês, não tive resultados. E aí, corretor, sem venda, não está ganhando, está gastando, né? E aí meu cérebro já entrou no modo vitimista. Esse trabalho aqui não é legal, isso aqui não funciona, pô, isso aqui é difícil. Bom, no call center eu ligava para 100 e tomava 99 não, né? O pessoal me dizia 3 coisas: não me liga mais, me tira dessa lista e vai tomar naquele lugar. É impressionante. Isso, cara, não tem como ser por esse caminho aqui, isso aqui não tá funcionando, né, cara? Então, teve 2 filmes que me marcaram naquela época. Um foi A Procura da Felicidade, Will Smith, né, que eu acho que muita gente já viu, eu já vi umas 100 vezes. E aquele filme é história verídica, né, do Chris Gardner, que ele passa por todas as adversidades possíveis, não desiste e vai encontrando o caminho e depois prospera, né? E é uma história de superação. E ali eu tive um insight, assim, a intuição gritou ali, ela disse assim, cara, esse filme bomba muito porque ele é uma história de superação. Então, o mundo gosta de histórias de superação. Então, cada adversidade que a gente vive, no fim, está valorizando a nossa biografia. Então, se eu tiver uma biografia cheia de histórias difíceis, mas que depois eu fui encontrando o caminho, eu tenho uma história bacana para contar, né? Hoje, os últimos 3 anos, eu acho que eu dei umas quase 60 palestras ou aulas e tal, então tenho contado muito. E tu vê que foi uma coisa muito premeditada, vamos dizer assim, planejada, porque quando eu fazia os plantões de vendas lá atrás, né, que ficava dias sem atender ninguém, eu ficava lendo e eu disse, cara, isso aqui é tão difícil que eu tenho que achar o caminho disso aqui e um dia eu tenho que dizer como é que é, para ajudar outras pessoas, porque, em geral, as pessoas começam nessa área como corretor de imóveis e não recebem tanta informação. São meio que largadas ali, né? Então, eu criei essa ferramenta que hoje eu entendo com 2 nomes, né? O protagonismo e a autorresponsabilidade, que é um termo cunhado no Brasil pelo Paulo Vieira. Né? Tem até o livro dele, O Poder da Autorresponsabilidade. Que é o quê? Apesar de tudo que está acontecendo de errado, de ruim, de difícil, como é que eu avanço? Então essa é a pergunta que eu me faço todos os dias, né? Porque todos os dias vem adversidades, né? Então eu sempre me pergunto, cara, eu sou o Will Smith do filme da minha vida. As câmeras estão em mim aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Vou sentar? Vou desistir? Não. Eu preciso achar uma saída diferente, criativa, fora da caixa. Então eu criei meio que essa ferramenta aí psicológica que me coloca para cima, né? Depois também fui aprendendo outros conceitos, como o antifrágil, né? Ou A Vantagem das Adversidades, que são 2 livros bem legais. O antifrágil, ele ensina o quê? A pessoa normal vem a adversidade, ela sucumbe. A pessoa resiliente vem a adversidade, ela se dilata, resolve e volta ao estado anterior. Já é bom. Mas a antifrágil vem a adversidade, ela dilata e ela sai mais forte. Cresce então, ela cresce com a adversidade. Então, tem um outro livro que chama O Obstáculo é o Caminho. Então, esses 3 falam da mesma coisa, que é, apesar dessa adversidade que chegou hoje para mim, como é que eu saio mais forte daqui? E todos os dias eu procuro pensar assim. E no começo é difícil, porque vem a adversidade e penso,
putz, por que isso aqui tá acontecendo comigo? Que droga que isso aconteceu E comigo. é mais fácil a gente reclamar, né? É mais fácil a gente aceitar o problema. O cérebro, ele vai para esse lugar. Ele vai pra esse Primeiro, lugar. é um instinto, né? Tem que lutar, tem É um que querer, instinto. né? Mas daí eu levo uns 2, 3 dias, uma semana para achar a resposta. E geralmente tem uma coisa pra gente agradecer por aquilo ter acontecido. Mas porque tu busca a resposta também, né? Tu tá sempre buscando aprendizado, sempre lendo, sempre indo atrás. E isso acaba criando musculatura e te faz ser o antifrágil, crescer com as adversidades e criar musculatura, né? E tu falou, né, Lucas, sobre o relacionamento, estar com as pessoas que vão te ajudar nos repertórios, na tua vivência, enfim. E ali no cafezinho antes a gente estava conversando sobre o valor que tem né, nós, gestores, donos de imobiliários ou de qualquer negócio, o convívio com pares, com pessoas que têm um dia a dia, tem os mesmos problemas ou problemas similares aos nossos, né? Ou seja, estar junto com outros gestores de imobiliário, donos de imobiliária, CEOs ou outros negócios, nos faz aprender, nos faz ouvir, nos faz entender melhor o problema dos outros, trazer para o nosso negócio. A gente faz muito isso desde já quase 20 anos a gente faz isso junto, né, Gustavo? Desde o encontro dos pares que a gente hoje faz isso dentro da BMI. E a gente estava conversando o quanto isso é importante, o quanto proporcionar esse momento para o gestor, para o dono de imobiliária, quanto faz essas pessoas crescerem, né? Como é que tu vê isso, como é que tu está oportunizando esse tipo de aprendizado para as pessoas? Legal. No fim, a gente vai colocando nos negócios muito da nossa essência, né? Então, ontem a gente falava sobre isso, o Gustavo estava num encontro do nosso grupo, do Método Private, e respondendo aqui, a gente vai olhando para trás e refletindo, é quase como uma terapia, né? Mas o que acontece, né? É muito difícil a jornada, tanto do corretor de imóveis, quanto do dono de imobiliária, quanto do gestor. Então, existe a parte técnica, como é que se faz, como é que pode ser feita, isso é muito legal, mas existe a parte emocional, né? A gente é ser humano e a gente sofre, e às vezes só de tu ter com quem trocar, poder botar para fora alguém que te ouça e diga, cara, já passei por isso, eu te entendo. Isso é muito rico, né? Então, esse lado, esse conforto emocional, vamos dizer assim, né? Nossa, isso é um carinho pro gestor, pro CEO, que não é só comigo, né? Acontece em todos os lugares. Exato, né? Então, tem mais gente sofrendo, como eu, essas questões, né? Então, vira um grupo de apoio, né? Então, eu acabei me descobrindo na educação, primeiro buscando muito e conseguindo prosperar como corretor, depois conseguindo encontrar os caminhos para a imobiliária. E aí, certa altura, uns 3 anos atrás, eu acabei criando um curso online, que eu chamei de Método Private, que, para minha surpresa, assim, lancei na internet, ele obteve alunos em 70 cidades e 8 países. Legal. E eu me surpreendi, assim, mas aí comecei a botar mais minhas horas vagas nisso, virou como um hobby, assim. E no último ano eu acabei dando mentoria para 20 imobiliárias no Brasil, né? E recentemente, então, a gente criou a mentoria coletiva, como se fosse um mastermind, né? O conceito do mastermind é muito legal, né? Ele vem do Napoleon Hill, da mente mestre, né? Então, a soma desses indivíduos com um objetivo em comum acaba criando ideias e soluções que não seriam geradas individualmente, né? Então, a gente já iniciou. Ontem foi o primeiro encontro do ano, o Gustavo participou, foi muito bacana. E são donos de imobiliária de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. E as trocas são muito ricas, né? Então, esse lugar onde a gente pode compartilhar vitórias e derrotas e tá um ou outro se aconselhando, né? Legal, eu testemunho, participei ontem a convite do Lucas, foi muito legal mesmo, tu viu que vocês já estão num nível de organização, de conteúdo, de dinâmica, super interessante. Mas a gente sabe que a grande maioria das imobiliárias elas não investem em treinamento, né? Por diversos motivos. Assim, o que tu acha que o mercado brasileiro ele é tão resistente em profissionalizar a formação de corretores? Ou é mais o profissional mesmo, o corretor que não quer se profissionalizar? Ou tu tem notado um aumento nisso? Porque eu vi que o interesse ontem lá no teu evento de imobiliários que realmente estão querendo aprender. Mas eu ainda enxergo que tem muito poucas entrando nisso. Qual é a tua visão?
Quando eu entendi como funcionava a profissão, como eu falei lá atrás, primeiro eu não gostei dessa imagem que o Brasil tem no corretor de imóveis. E aí eu identifiquei, né, que o corretor não estuda a profissão, né? Ele quer ter a remuneração semelhante a de um médico, um advogado, um engenheiro, mas não quer estudar o que os caras estudaram, né? Ele não quer ler um livro. O cara estudou 5, 10, 15 anos, e o médico estuda a vida inteira, né? O lifelong learning, que é um conceito que eu concordo. Tá, mas por que o corretor não estuda? E aí, ao mesmo tempo, eu vi uma grande oportunidade. Eu disse, nossa, cara, que legal, porque é mais fácil se destacar nesse mercado do que nesses outros mercados, da medicina, do direito, da engenharia. Então, no fim, eu vi com bons olhos, né? Olhando para mim. E, de fato, muito rapidamente eu me destaquei. Mas, depois, olhando para a classe, né, eu comecei a me perguntar como é que eu posso melhorar isso. Olhando para o meu time, né? Então, chegou um momento que a gente criou um método, criou um playbook junto com o time, né? E demos diversos treinamentos. Mas é um desafio, porque começa a ficar repetitivo, o pessoal começa a cansar, o pessoal começa a não gostar. Então, tem esse desafio. É um desafio que eu vivo também. Porque o profissional da venda, ele quer ser prático, ele quer ir para venda, ele quer dar o lead aqui que eu já quero ir lá visitar e fechar negócio. Ele tem muito imediatismo, né? E então, assim, eu acho que eu entendi isso como uma missão de vida até, né? De trazer essa pegada, trazer a educação para o mercado imobiliário, e eu procuro fazer a minha parte, né? Agora, tem uma frase que diz, tu tem que caminhar com quem caminha contigo, correr com quem corre contigo e voar com quem voa contigo, né? Então, eu adoro ajudar, ensinar, mas tem que ver quem quer, quem tá afim, né? E quem não tiver, tá tudo bem. Tem pessoas que não buscam esse caminho e prosperam também, né? Mas aí elas aprendem mais de maneira intuitiva, observando. Eu acho que se botar um pouco de estudo junto com a prática é golaço, né? Tem uma coisa que eu penso, assim, Lucas, que é o corretor de imóveis, principalmente na locação também, mas principalmente na venda, né? Como, assim, no formato que funciona o negócio, principalmente no Brasil, a gente atende diversos clientes para fechar um negócio, né? A gente fala assim, conversões aí, pegado desde o início do funil até o fechamento do negócio, conversões de menos na casa de um dígito, né? Uma boa conversão é acima de 5%, mas mesmo assim tu está atendendo a quantidade de pessoas que tu atende que não fecha negócio. Então isso dá uma possibilidade do profissional também de ele aceitar esse erro, esse atendimento. Ou seja, cara, é normal eu atender uma pessoa e a pessoa não comprar comigo. É normal Então, às vezes, a dificuldade de entender que o problema, em algum deles, em alguma das situações, está no próprio profissional e não no cliente que não quer comprar. Então a gente se acostuma, é normal atender 10 clientes e não fechar nenhum. Em outras profissões, onde essa conversão de pessoas com quem tu conversa, tu fecha, como ela, né, geralmente é menor a taxa de queda, cara, um cara que eu conversei e não fechou comigo, o que eu fiz de errado? 2 caras que conversei. Agora não, a gente está acostumado, o cliente vai lá, chega e conversa e não faz. Então a gente tem, às vezes, dificuldade, o imobiliário, o corretor, de entender que sim, essa conversão baixa, ela acontece, faz parte do mercado, mas também tem muito a ver com nossa qualidade de entrega no serviço, né? E a gente pode mudar isso estudando, desenvolvendo equipe, enfim, processo, né? É o que eu vejo, e aí eu vou entrar só na seguinte pergunta, que é em relação aos indicadores, tá? Vocês certamente têm indicadores de gestão dos times, da equipe de corretores. Vocês têm algum programa específico de indicadores de medir desempenho de equipe, de corretores? Que tipo de números vocês olham? Que tipo de indicadores são os mais importantes na visão de vocês para medir o desempenho tanto de uma equipe, de um gestor ou no corretor de imóveis? Legal. Olha, há uns bons anos atrás, caiu na minha mão um livro, eu vou falar de vários livros aqui. Eu sou louco dos livros, né? O pessoal ri. Do Vicente Falcone. Teu xará. Xará. Admiro muito. E na verdade, meu pai tinha me dado, olha meu pai de novo, tinha me dado um livro dele há muitos anos atrás, que é O Verdadeiro Poder.
e bem técnico, eu não gostei, nem li. Mas depois caiu na minha mão a biografia dele, eu adoro biografias, pela Cristiane Correia, que é uma das grandes escritoras de biografias no Brasil. Escreveu O Sonho Grande, entre outros. A Billy Diniz também. E eu achei muito interessante a história do Vicente Falcone, né? Falcone tem uma empresa chamada Falcone Consultores, com mais de 700 consultores, que é uma referência no Brasil. Ajudou empresas como Gerdau, XP, Ambev a virarem expoentes nacionais e internacionais, né? E aí, tendo gostado da história dele, eu fui estudar o que esse cara falava, né? O professor Falcone era formado em engenharia metalúrgica, e então o cara é engenheiro. E eu passei a admirar muito o cérebro dos engenheiros, porque ele tem o viés de pegar todas essas complexidades que tu estava falando ali, que é desde conseguir o lead, o primeiro atendimento, a visita, a proposta, o pós-venda, o jurídico, toda essa complexidade que é ser uma imobiliária, e o engenheiro começa a quebrar isso em etapas, né? E aí começa a mergulhar em cada etapa. E começa a fazer os porquês, entender as causas. A causa raiz, que geralmente não é a primeira causa que a gente acha que é. Né? Tem a ferramenta dos 7 porquês. Enfim, tem uma série de ferramentas. Então, eu não era esse cara analítico. Né? Teve outro livro que me ajudou muito também, do Ray Dalio, o Princípios, que é um cara que também virou muito analítico e virou um dos maiores fundos de investimento do mundo, né? E eu comecei a admirar essa parte analítica, né? Que eu acho que muitos corretores de dono imobiliário não têm esse viés. Eu não tinha, mas eu me encantei e eu comecei a me esforçar, né? Eu tenho um sócio que é engenheiro de produção, de formação. Então foi legal ter ele também para a gente ir puxando esse viés. E aí me apaixonei por indicadores. Então a gente começou a criar indicadores de tudo. E era um grande desafio, assim, porque a gente não sabia se ia dar certo, porque o corretor não gosta de preencher CRM, não gosta de indicador, não gosta de ser cobrado, né? Mas a gente vendeu muito a história do Falcone. Que no fim, se a gente tiver os indicadores e apresentar para os corretores, é maravilhoso. Vamos pensar se o cara é um jogador de futebol, o cara vai jogar lá no Real Madrid. O cara vai ter um time medindo ele em tudo. E isso é um presente, ou seja, a melhor estrutura do mundo do futebol, talvez, vai entregar isso pro cara. Então, nós, como imobiliário, eu pensei, cara, se a gente puder entregar isso para a imobiliária e para o corretor e para o gestor, vai ser fantástico. Né? Tem um filme muito legal com o Brad Pitt, já que esse nome está em voga aí no Rio Grande do Sul, né? É O Homem que Mudou o Jogo. Muito legal. Vocês já viram esse filme? Sim. Que ele traz um jovem recém-formado, que é todo estatístico. Ele começa a medir as estatísticas do time, eles têm um time meio não tão potente perante o campeonato. Sim, eles montam um time baseado muito nos indicadores. Exatamente. Né, individual de cada jogador. Contrariando o que os A líderes daquele time até acreditavam, tá, os caras mais da antiga. E no fim eles vencem e tal, né, vão muito longe. Então, hoje na Private a gente procura entregar para o corretor esses dados num viés de, cara, conheça os teus dados, conheça a tua estatística. Pessoal que é do esporte, pessoal que é da corrida, tem o seu pace, pessoal que é do golfe, tem o seu handicap, todo mundo se mede, né? Porque quem não mede, não gere. Então, se a gente consegue ajudar eles a medir, olha quantos leads tu precisa para fazer uma visita, olha quantas visitas tu precisa para fazer uma proposta. Tu consegue enxergar em que ponto do processo ele é melhor, em que ponto do processo ele é pior. No ponto do processo que ele é muito bom, ele pode ensinar os colegas. No ponto do processo que ele é ruim, ele deve aprender com os colegas. E aí tem um livro muito interessante e muito chato também, que é o Out of Crisis, que é o Saindo da Crise, que é do Deming, que é a inspiração do Falcone. Eu fui longe. Esse é um americano que ajudou os japoneses depois da Segunda Guerra, estavam destruídos, vai virar potência mundial em poucos anos. Deming e Duran, dois americanos. E ele falou o seguinte: primeiro, se tu não tem indicadores, tu não pode cobrar o cara de tal objetivo.
Porque tu tem que ter indicadores para mostrar que alguém na empresa está fazendo aquele número. Poder da estatística. Enfim, eu vou... E a gente foge um pouco do achismo. Exato. Eu acho que eu tô indo por aqui, ou eu tenho certeza, mas quando tu enxerga o indicador, tu vê que realmente, cara, a tua rota pode estar um pouco torta para um lado ou para o outro, né? Te mostra as tuas fraquezas, como tu falou, e as tuas potências. Então, entregar para o corretor, para o gestor, para a imobiliária, para o CEO esses dados, avançam algumas casas em vez de tu ficar naquele mar navegando sem um leme te levando, né? Então, realmente, quem não investe precisa olhar um pouco para dados para ter o seu rumo aí consertado, né? E, Lucas, eu te enxergo assim como um cara especialista em networking. A gente mesmo se conheceu acho que uns 10 anos atrás numa conexão assim e seguimos, né? Tu alimentando muito isso, o networking, vejo até ontem pelo grupo que a gente estava. O quanto tu tem investido de energia, tempo, dinheiro no networking, né? E como que tu faz para criar relacionamentos genuínos? Porque o networking não é aquilo de tu ficar só querendo sugar e não entregar nada, né? Como é que tu consegue gerar negócio com isso sem ser uma relação forçada, ser natural, né? Um networking verdadeiro e que as pessoas tenham interesse por ti e tu por elas. O que tu consegue trazer para quem está nos ouvindo aí uma dica valiosa sobre networking? Legal. Bom, esse é um assunto que eu sou apaixonado, né? Eu acho que tem alguns pontos da minha história que me fizeram me apaixonar por esse assunto, né? O meu pai era um grande networker. Um baita networker. Só que ele me levava nos lugares e ele era um cara muito extrovertido. Muito expansivo, assim, né? Falar com todo mundo, conhecer todo mundo. Ó, Lucas, vem cá, esse aqui é meu filho, esse aqui... E eu não gostava daquilo. Eu ficava muito constrangido. E eu morei com meu tio nos Estados Unidos um tempo. Meu tio também era um grande networker. E meu tio era amigo do Ayrton Senna. Então, assim, conhecia pessoas muito relevantes e ele tinha muita facilidade. Então, assim, eu posso dizer que eu tive 2 exemplos muito interessantes desde cedo. Então, isso mostrou para minha mente uma crença de, cara, fazer networking é bom. Que eu acho que muita gente não tem essa crença. Beleza, quando eu virei corretor, eu pensei, cara, seria interessante saber fazer networking. Mas, cara, como meu pai fazia e como meu tio fazia, não sou eu. Eu não consigo. Não é o meu jeito. E aí eu comecei a perguntar, cara, qual é o meu estilo de fazer? O meu sócio, o Juliano, era meu colega nessa consultora. E o Juliano é extremamente despachado. Eu era um cara tímido, inibido, introvertido. Então, com o Juliano ali, eu aprendi também um pouco a ter um pouco mais dessa cara de pau, né? Vamos dizer assim. E aí eu criei uma frase pra mim que eu digo, cara, timidez é prejuízo. Seja pra conhecer um cliente, um amigo, ou até uma pessoa, né, na esfera amorosa aí, timidez é prejuízo. Então, eu não gosto desse negócio de ficar travado, né? Então, isso foi me destravando. E quando eu comecei lá, cara, vem os leads e tem uma equipe, né? Então, tu faz parte de uma roleta. Então, eu me dei conta que se eu só esperasse esses leads, eu não ia ter o nível de resultado que eu queria ter. E eu acho que isso aqui tem uma grande ensinamento, assim, né? Porque se a gente quiser acelerar nossos resultados, a gente tem que conseguir ser proativo. A gente tem que conseguir criar oportunidades de negócio. Beleza. Então, isso foi muito importante para mim. Mas, tudo bem. Como é que a gente, então, conhece pessoas, né? Se tu pegar um dos maiores corretores do mundo, Ryan Serhant, Nova York, ele chegou em Nova York e não conhecia ninguém. Ele era ator, não teve sucesso, virou corretor. E ele ia para um café, um Starbucks, e ficava conhecendo pessoas. Ele tinha a meta de conhecer 5 pessoas por dia. E ele abordou uma grávida e disse, olha, pô, que bonita barriga, eu acho que tá precisando de um imóvel maior. Eu sou corretor de imóveis. Ela assim, tô precisando mesmo. E assim ele ia. Então, eu gosto de conhecer gente todo dia. É uma coisa que eu tenho como... Eu digo, no network não é uma coisa pontual. Ah, vou lá naquele evento. Não, é um estilo de vida. E teve um livro também que eu gosto muito do título que chama Prospecção Fanática. Que é ter um estilo de vida de estar prospectando o tempo inteiro. Então, como eu era do call center,
eu era muito rejeitado. E aquela rejeição me incomodava muito. Então eu aprendi a criar caminhos para conhecer pessoas de forma mais fácil. Então, por exemplo, onde eu sou cliente, as pessoas talvez queiram me ouvir. Então, sei lá, eu ia abastecer... Tem uma porta aberta ali... né, eu sou cliente. Né, não vai bater o telefone na minha cara, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu abasteci o carro num posto, eu tentava conhecer o dono do posto. Eu ia almoçar num restaurante, eu tentava conhecer o dono do restaurante. Então, assim eu fui conhecendo muitos empresários na cidade. Né? E eu acho que quem quer trabalhar na network tem que gostar de pessoas, né? Então, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de conhecer a história das pessoas. Então, é muito comum eu conhecer alguém e dizer, cara, me conta a tua história aí. Independente da posição da pessoa. Eu tenho realmente curiosidade, né? Acho que a gente pode aprender com qualquer um. E isso, né, na pergunta do Gustavo, eu acho que isso responde um pouco, porque a conexão onde tu vai lá só para sugar, ou seja, só para retirar daquela... Tu geralmente não está interessado na pessoa. Agora, se tu demonstra interesse, tem uma escutativa, quer entender de fato, conhecer aquela pessoa e conhecer a história dela, eu acho que demonstra um interesse sobre aquela pessoa, que demonstra tem uma capacidade de empatia depois de se colocar no lugar dela e evoluir essa relação, eventualmente, para um negócio. Se tu for conhecer já querendo vender para a pessoa, isso não é network. Tu tá indo com interesse, né? O pessoal fala muito disso aí, né? Na internet e tal, eu discordo, né? Não, mas estou dizendo no primeiro contato. Tu já chegar querendo... eu concordo contigo, troca, né? Eu acho que a gente tem que conhecer pessoas, ter como é que eu posso dizer? Um plano de ação para conhecer várias pessoas, e eu acho que a gente tem que se interessar genuinamente pelas pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto que diz, network não é troca de cartão, network é troca de energia. Boa. Frase do Geraldo Rufino, um cara sensacional. E teve um livro que explicou, com estudos, muita coisa que eu já fazia e algumas que eu aprendi também, que é Dar e Receber. Que eu já li esse livro. Esse livro é fantástico e ele divide as pessoas em 3 grupos. Os tomadores, que querem tudo para si, os compensadores, que trocam um por um, e os doadores, que é como eu posso contribuir com as pessoas. Eu sou muito doador, né? Então eu gosto de contribuir e eu tenho 2 formas de contribuir geralmente. Eu brinco que o meu casaco tem 2 lados, né? Num lado é conteúdo. Eu vou citar livros, eu vou citar cursos, já citei alguns livros aqui. Eu vou ter alguma frase que vai ajudar a pessoa naquele momento dela, naquele desafio que ela está vivendo. E meu outro lado são contatos. Eu, como conheço muita gente, eu tenho uma memória e uma inteligência social que é interessante, né? Eu lembro das pessoas, eu lembro da história das pessoas, eu lembro do que as pessoas fazem, eu lembro do que as pessoas estão precisando. E aí, eu aprendi num outro livro, que chama Cabala do Dinheiro, que é, quando tu sente que 2 pessoas devem se conhecer, tu tem que apresentar elas. Se tu não apresentar elas, tu tá atrasando o desenvolvimento do universo. Porque o que é o comum? Tu pensa, eu tinha que apresentar o Vicente pro Gustavo. Um dia eu vou marcar alguma coisa, um almoço e tal. Vai me tomar um tempo. Só que aí tu entra na tua loucura e tu não marca. Então, como eu aprendi isso, quando eu sinto isso, eu abro um grupo de WhatsApp na hora. Que eu chamo de apresentando. Eu toco os 2 ali e faço uma introdução. E às vezes eu participo desse almoço, desse café, várias vezes não. E daí acontecem algumas coisas, né? Então as pessoas fazem negócio entre si, fazem amizades e até casal eu já formei, né? Casal maravilhoso aí, que tem até filho hoje. Esse é o assunto mais difícil, né? Depois muita gente me pediu para apresentar, mas esse é o mais difícil. Mas, então, apresentar as pessoas foi uma coisa que foi muito interessante. Como eu faço isso há 18 anos, eu tenho muito crédito por aí, vamos dizer. Né? Porque tem uma frase no network que diz assim, tu tem que plantar antes. Porque se tu só conhecer as pessoas para pedir algo hoje, é meio estranho, né? A chance é mais baixa, né? Agora, se tu ajudou muita gente ao longo do tempo,
possivelmente quando tu precisar de algo, tu tem para quem ligar. Né? E até na conversa, entre outras pessoas vão relacionar o teu nome em algum momento por essas conexões. Isso tem um valor inestimável. Tu ser citado, indicado por alguém, né? Para quem trabalha com vendas, com negócios, não tem preço. Né? Exatamente. Daí, falando em vendas, né, a gente tem que fazer um agradecimento aqui para os nossos patrocinadores, né, a Laís, que é a inteligência artificial do mercado imobiliário, e a Loft, que está soluções para a sua imobiliária. Eles nos ajudam aí a realizar, a trazer conteúdo para o mercado imobiliário, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhando, trazendo informação, trazendo a história aí do Lucas e as mensagens dele. E eles também, nos canais deles, eles divulgam muito conteúdo para o mercado imobiliário. Então, se quiserem seguir a Loft, seguir a Laís lá, tem muito conteúdo legal também. Perfeito. E, Lucas, falando sobre o mercado, a Private nasceu em Porto Alegre, está em Porto Alegre, a sua base é aqui, mas algum tempo atrás vocês iniciaram uma incursão para o mercado de São Paulo, né? E a gente sabe que no mercado imobiliário abrir uma nova praça, ele tem seus desafios, né? Enfim, e talvez principalmente para o mercado da maior cidade do país, e que é um mercado com características um pouco diferentes das nossas e que a gente tem no mercado gaúcho. Então, quais foram essas diferenças que tu encontrou na entrada lá? Como está sendo essa experiência e que tipo de aprendizado aí que vocês tiveram que pode compartilhar, seja para o mercado paulista ou abrir um novo mercado para uma nova operação de imobiliário? Legal, boa pergunta aí. Tema complexo, né? Mas assim, eu sempre estudei muito os americanos, né? Então, fiz muito benchmark lá com o pessoal de Nova York. Os grandes, né? Os maiores do mundo, né? E eu sempre me perguntava assim, cara, como é que eu vou fazer resultados semelhantes a esses caras, né? O Paulo Vieira, ele tem um conceito do perito que eu acho sensacional, né? Que o perito explica o fato de duas pessoas na mesma profissão, uma ganhar 10, 20, 30 vezes mais que a outra, né? O que explica? E o perito é um cara que ele sabe muito mais do que o seu concorrente, o seu colega de mercado. Então, se tu não conhece quem são os melhores do mundo na tua área, tu não tá numa trilha de ser perito. Então, eu sempre procuro ver quem são os expoentes, né? Na cidade, no estado, no país, no mundo. Então, eu sempre olhei muito para os Estados Unidos. Né? O mercado imobiliário dos Estados Unidos é o mais relevante do mundo. Bom, dito isso, eu me perguntava, como que eu vou me aproximar dos resultados desses caras? E aí, Nova York, eu perguntei, qual é a minha Nova York? Disse, olha, o que pode se aproximar mais disso seria São Paulo. E aí, eu e meus sócios, discutindo, resolvemos ir nesse objetivo, nesse caminho aí, né? Comprar esse projeto, essa ideia. Depois de muitas discussões. Só que é um sonho grande e muito complexo, né? Ao mesmo tempo que é um mercado muito abundante, São Paulo, ele é mais competitivo do que eu imaginei. Eu já imaginei que ia ser bem difícil, mas ele é bem pior em termos de competição. Então a gente enfrentou desafios muito grandes, até porque a gente chegou lá na pandemia, e ao passo que a pandemia foi boa para o Brasil no mercado imobiliário, para nós foi ruim lá. Porque abrir portas e... Precisava abrir portas e tá todo mundo fechado. Tava tudo fechado e o Dória estava muito fora nos lockdown, né? Então a cidade estava muito fechada. Então a gente chegou na hora errada. Mas tem uma frase que eu gosto que diz, o perdedor é um vencedor que não desistiu, né? E, cara, a gente... tão burro não é, né? Então, uma hora a gente tem que achar o caminho, né? Então, testando. Testa um jeito. Não dá. Testa outro, testa outro, testa outro. Cara, uma hora tu começa a achar os caminhos, né? Então, a gente testou muitas coisas lá. E meu sócio, o Juliano, foi um cara muito corajoso, né? Saiu daqui numa estrutura confortável e vencedora para abrir um desafio do zero muito difícil, né? Então, tiro o chapéu para ele aí. E foi lá, abrir a floresta no facão, né? Então, enfim, montar time é um desafio muito grande, né? A gente sendo de fora, conhecer mercado, entender como é que o paulista e o paulistano trabalham no atendimento ao imóvel. Por exemplo, eles não vão no escritório, não tem essa. Vamos tomar um café aqui no escritório.
Só isso aí já muda total o jogo, né? Sim. Então, o Juliano teve que aprender isso aí, as vídeos, né? A objetividade, né? Mas estamos lá há 6 anos. Apanhamos muito nos primeiros 3, mas nos últimos 3 a gente ficou muito positivo, né? E esse é o nosso ano forte de consolidação de São Paulo, né? Ao passo que aí eu passei a me envolver também mais, né? E fazer algumas mexidas lá para a gente, de fato, colher o que a gente acredita que merece colher em São Paulo. Esse resultado que vocês estão tendo agora no 6º ano, indo para o 7º, certamente tem a ver com toda a casca e porrada que vocês tomaram na pandemia. Sim. Talvez se não tivesse acontecido aquela dificuldade, vocês não teriam conseguido expandir o tanto que estão agora. E, pô, impressionante também a resiliência do Juliano ir para lá, da empresa no total, mas ele sendo a linha de frente, abrir um novo mercado e pegar essa época de pandemia não deve ter sido fácil, né? Tu não acessa ninguém, tu não tem estoque, tu não tem cliente. Então, parabéns para vocês aí. Legal. A resiliência é um ingrediente muito forte, né? Eu, como li muitas biografias de empreendedorismo, todas falam do aguentar, né? Então, mesmo aqui em Porto Alegre, a gente já viveu vários desafios gigantes, né? E muitas vezes o cérebro vai para aquele lugar de, daqui a pouco, até pensar em desistir, né? Mas eu sempre voltei pro prumo na resiliência. Não, vamos segurar e vamos achar o caminho, né? E até olhando pro aguentar, tô olhando pro Lucas de 18 anos atrás, que recebia um não atrás de não. Porrada em cima de porrada. Lá no call center. O que tu diria para ele hoje? Boa pergunta, né? Olha, foi louco, né? Porque a minha vida como corretor, ela tava maravilhosa. E aí tem um livro muito interessante, chamado O Mito do Empreendedor, né? Eu acho que a mídia vende errado o empreender, né? Ela glamoriza muito o empreender. E eu acho que tá muito errado esse modo de vender essa ideia. Eu comprei essa ideia da forma glamorizada e depois fui entender que eu não sabia nada sobre ser empresário. Quando comecei lá com 21 anos a abrir empresa, foi uma loucura total. Então, assim, minha vida era muito fácil, assim, quando eu estava prosperando lá como corretor, sabe? Eu acho que o corretor não valoriza a sua vida quando está indo bem como corretor. Muitos têm esse desejo de abrir imobiliária, e eu acho que isso é um mito. E tive alguns que saíram da minha empresa até e abriram imobiliária e se arrependeram. Então, eu acho que é um jogo muito desafiador, né? Eu acho que tem que entender muito vocação, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz de lá para cá. Eu acho que foi um caminho interessante, muito duro, né? Mas eu acho que, dizendo pro Lucas de lá, é isso. Eu acho que eu poderia ter acreditado mais em mim, assim, nos momentos de angústia, sabe? Acho que um pouco de fé também é importante, né? Porque às vezes a racionalidade não tá te mostrando que vai dar bom, né? Mas eu acho que a fé, num sentido meio espiritual mesmo, eu acho que ela te ajuda a crer no que tu ainda não tá vendo, né? O pessoal pergunta pro Benchimol, né? O que tu diria pro Benchimol lá de trás, né? E a história dele é incrível, né? E ele fala isso, eu concordo. Né? Cara, seja menos ansioso, sofra menos e vai melhorando teu negócio 1% a cada dia. Né? Eu acho que é uma boa resposta pra gente dar pra esse cara lá de trás, né? Maravilha. E Lucas, a gente vai se encaminhando já para nossa etapa final. Eu vou fazer algumas perguntinhas para respostas rápidas para nos ajudar aqui a ajudar o gestor, o dono de imobiliária a se desenvolver e entender um pouco melhor a tua forma de pensar. A primeira delas, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar de qualquer forma. Um hábito teu que tu considera essencial para o teu sucesso? Posso responder por ele? Leitura, né? Ou estamos errados? Acertaram. Cara, eu leio todo dia. Que legal. Né? O perito, como eu estava falando, a tese dele é que a gente conhece gente que trabalha muito e não prospera. A gente conhece gente que estuda muito e não prospera. Ele entende que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia e ler 1 hora por dia. Né? Então, nem vou pedir pra galera ir 1 hora por dia. Mas eu acho que assim... Começar com 15, né? 15, 20 minutos, 30 minutos por dia no teu café da manhã.
Quem fizer isso 3, 5, 10 anos vai me agradecer. E deixa o celular longe. Isso. Não deixa ele ficar ali te seduzindo, porque o consumo dele é muito rápido. A estratégia que eu desenvolvi junto com a minha namorada esses tempos foi uma ampulheta. Então a gente tira o celular e bota uma ampulheta na frente. Tem a de 30 e tem a de 60 minutos. Vira a ampulheta e lê um pouquinho. Cara, não vai matar muito a tua agenda. Dá pra fazer tomando café, conversando, né, com o cônjuge. E é um hábito... Bom, isso não sou eu que digo, né? Os bilionários do mundo, Warren Buffett, Charlie Munger, eles falam que foi o hábito que mais trouxe sucesso pra eles. No início é difícil. Tu vai sentir dificuldade de ficar ali grudado no livro. Mas depois o hábito vira um prazer, né? Não é um sacrifício, aquilo vira um prazer. Eu não consigo terminar o meu dia se eu não fizer um pouquinho disso aí. O Falcone tem uma frase que a gente tem uma capacidade de aprendizagem limitada. Então é um pouquinho por dia. Vamos pensar juntos, tá? Às vezes a gente vai em eventos, a gente se encontra até, fica 10 horas um evento. Tu não consegue absorver. Não, absorve muito pouco. Absorve ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco o teu cérebro já meio que tá desligando. Tu já tá no celular. Então vamos dizer assim, que tu tenha 1 hora por dia de capacidade, de aprendizado, de absorção. Se tu não usar ela diariamente, tu perde. Tu não vai agora buscar 10 anos e fazer... não, vou fazer um mês inteiro, o dia inteiro. Passou o tempo, meu amigo. Tu não vai conseguir. Então, se tu puder um pouquinho por dia, isso vai fazer muito bem pra tua vida. Maravilha. É um tema que ele é apaixonado, deu pra ver. Esse não poderia incluir nas respostas rápidas, mas vamos tentar retomar as nossas aqui. Uma prática comum no mercado que deveria acabar. No mercado imobiliário. Cara, mentir pro cliente. Acho que os corretores em geral mentem muito, né? E eu acho muito errado. Uma ferramenta ou aplicativo que tu usa todo dia e não consegue viver sem? Eu uso muito YouTube. Crença do mercado que tu discorda completamente? Que o corretor de imóveis não tem valor. Perfeito. Tecnologia e IA no mercado imobiliário, ela é uma ameaça ou uma oportunidade? É uma oportunidade que assusta um pouco, mas é uma oportunidade. E o que tu prefere? Formar corretor do zero ou contratar alguém já com experiência? Eu gosto dos dois. Eu acho que a empresa tem que ser um misto dos dois, porque só do zero vai levar muito tempo e só experiente eles vêm com muitos vícios. Então eu vou responder dos dois. É o meio termo, caminho do meio. E um conselho para quem quer abrir uma imobiliária focada no alto padrão como a empresa de vocês? Cara, isso é um tema complexo, né? A gente falou muito de ser alto padrão, mas no começo não era bem isso aí, né? Então, eu diria para perseguir o alto padrão de forma obstinada e pensando no longo prazo. Cuidar para não cair nas tentações, né? É. Exatamente. Lucas, chegando no fim, né, considerando aqui tudo que tu viveu no mercado imobiliário, uma principal lição para tu deixar aqui, para quem está nos ouvindo, de tudo que tu viveu, né, o que tu podia fazer um resumo que o pessoal consiga levar como um insight valioso e, quem sabe, compartilhar lá com as suas equipes. Legal. Olha, eu acho que o mercado imobiliário ele é muito errado em várias questões, né? Eu nunca gostei do status quo, de como as coisas eram feitas, né? Então, eu virei meio idealista, né? Isso, às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas eu nunca gostei da equação que eu via, né? O cliente não gostava do corretor, o corretor não gostava da imobiliária, a incorporadora não gostava nem da imobiliária, nem do corretor. Essa equação me parecia muito errada. Todos os stakeholders com dores, né? Assim, cara, se a gente criar uma imobiliária em que o corretor goste de trabalhar nela, em que o incorporador goste da imobiliária, eu acho que eu consigo fazer o cliente gostar do corretor e da imobiliária. E eu acho que a gente conseguiu isso, né? Então, eu queria agradecer muito ao meu time, né? Se eu estou aqui é porque eu estou representando esse time, esse grupo, né? Então, a gente tem pessoas incríveis, né? Admiro muito todo mundo que trabalha conosco.
E eu criei uma visão para nós, como empresa, que a gente quer trabalhar com pessoas que a gente admira, fazendo coisas relevantes em harmonia. Eu acho que se furar uma dessas 3 partes, eu acho ruim. Né? É um tripé que fica... Se ele estiver bem alinhado, ele funciona, mas se tiver uma parte ruim... Porque a questão da harmonia é importante. Eu concordo perfeitamente contigo. Assim, o mercado tradicional é isso. Ele não é harmônico nem em relação imobiliária. Corretor, construtora imobiliária, cliente, comprador e vendedor. É um mercado... o mercado imobiliário por si só, mas o mercado imobiliário brasileiro, eu acho que tem essas características e a gente está aqui para tentar, de alguma forma, contribuir para mudar isso, né? Porque eu acho que linka muito na questão de treinamento, aprendizado, valores, educar para o cliente, educar o corretor, educar a imobiliária. E é o que tu falou, o papel que a gente está querendo fazer aqui é trazer pessoas relevantes que nem o Lucas para trazer insights, aprendizados para o mercado, isso aí. Tu pega uma palavra que a gente nem trouxe, o bypass, né? Que é uma coisa comum aí no mercado imobiliário, né? Tanto do cliente com o corretor, do corretor com a imobiliária, da incorporadora com a imobiliária. Então, assim, eu acho que criar relações de valor ao longo do tempo, né? E eu, Gustavo, estou há 10 anos, agora tendo o privilégio de conhecer o Vicente melhor, eu sou um cara focado em criar relações de valor, né? E me orgulho muito de dizer que a empresa tem 15 anos e eu tenho várias pessoas há 11 anos, 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos. É muito comum lá dentro da empresa. Né? Então, acho que a gente está conseguindo acertar aí nesse plano aí um pouquinho, apesar de muitos erros que viram aprendizados também. Né? Maravilha. Lucas, valeu mesmo. A gente quer fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Loft, tecnologia para as imobiliárias, para ajudar seu negócio a crescer em locação, venda, CRM, financiamento. A Laís, que é a inteligência artificial do mercado imobiliário, ajudar na sua operação, no dia a dia, na captação e gestão, atendimento dos seus clientes com qualidade. O Curoli, que tem o KSI, acessa lá programaimobiliario.com.br, conheça mais RP, CRM para o mercado imobiliário e o apoio da nossa ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, da qual nós somos diretores e compartilhamos muito conhecimento. Espero a gente poder também ter contribuído um pouco com você que está aí, trazendo o Lucas aqui, compartilhando conhecimento muito valioso e inspirando gestores, líderes e profissionais do mercado imobiliário. Meu irmão, obrigado pela tua presença. A cada episódio, a gente aprende muito com quem está aqui, né? E a gente já conversa há bastante tempo, mas te vendo falar assim, brilhando o olho, como a gente comentou antes, né? É um privilégio para nós, tenho certeza que a nossa audiência aí vai gostar muito, vai compartilhar bastante. Então, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns pelo trabalho na Private e pelo Método Private, que eu participei ontem. Então, sigam lá, sigam o Método Private, @Método Private. Isso. Sigam lá que vocês vão ver bastante conteúdo, muito legal. E aí, gestores que estão vendo, né? Procurem eles para entender o que vocês podem entregar. Então, muito obrigado mesmo pelo teu tempo aqui com a gente. Show, turma. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Estar recebendo essas perguntas me faz pensar e pensar, nos faz refletir e é muito interessante, né? Quase como uma terapia, né? Olhar para trás aí, ver os erros e os acertos. E é isso, que vocês têm muito sucesso no podcast aí. Eu acho que isso são iniciativas que ajudam a melhorar bastante o nosso mercado, que ele precisa disso, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. Maravilha, valeu Lucas, valeu Gustavo. Siga lá, @valorização imobiliária, se inscreva no nosso canal de YouTube. Tá bom? Valeu, obrigadão. Até.